They said they wanted speed. They said they wanted power. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal Heavy-Rap TV. Nós somos a Heavy-Rap. Trabalhamos exclusivamente com Hondas 2007 acima. Se você tem um Honda 2007 acima, tem interesse em melhorar a performance do seu carro, a gente trabalha com a parte eletrônica, a porta de entrada, que permite que se instale as peças que a gente fabrica nesse carro, trazendo sempre um pouco mais de desempenho e satisfação ao dirigir. Galera, a gente estava lembrando outro dia aqui, eu e Guilherme, uma engenhoca que a gente criou junto com o Márcio, dono do Não Pode. A gente contratou um eletrônico para lá atrás, há muitos anos atrás, poder tirar tempos com precisão do carro do Márcio, que é o Não Pode. A gente fez então uma engenhoca usando miolo de relógio Cássio. A gente teve a ideia, mas a gente teve que contratar uma pessoa para fazer, porque a gente não sabia como fazer. E aquilo tinha fio de 200 metros e tinha que levar um monte de cone. A gente toda vez que queria fazer alguma marcação era um suplício. Funcionou, ficou muito bom, mas era inviável. Para fazer uma marcação tinha que programar um final de semana. Os anos foram passando, a tecnologia foi chegando e a gente nunca perdeu essa vontade de ter então uma forma de marcar desempenho de carro com precisão. Até que a gente ficou sabendo da invenção desse aparelho aqui, o V-Box Sport. Acredito que tenhamos sido um dos primeiros aí no Brasil a ter esse aparelho que mede performance. Ele é um GPS de 20 Hz, o que quer dizer que, ao contrário dos GPS comuns que trocam informações de 1 em 1 segundo com satélite, ele troca de 20 em 20 segundos. E a gente então pôde constatar que, de fato, a precisão desse aparelho é incrível. Levamos esse aparelho para uma pista oficial, colocamos ele dentro de uma Audi RS6 lá de 600 cavalos, tração integral, aquele bicho bruto que pula mesmo na hora de largar. Pegamos então parte de 60 pés, pegamos todas as informações e elas bateram praticamente iguais. Quando eu digo praticamente iguais à da pista, é de fato praticamente iguais. Aquilo que mostrou de diferença não faria relevância nenhuma no desempenho de um carro, um do lado do outro. Por conta disso, por conta de ter o V-Box há muito tempo, o que a gente fez? A gente, na curiosidade, criou várias situações para ver o que mais influencia no desempenho do seu carro. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso pode te ajudar na hora de um teste. Algumas coisas você pode dizer, isso é para esse carro e também é para o outro. Se tiver os dois numa subida, por exemplo, você está certo, os dois estão encarando a mesma dificuldade, que é uma subida. Mas aí cuidado, porque o carro turbo, por conta do torque, Você lembrou da história do Ricardo Leão, Guilherme? Tinha um Escort turbo, galera. Época lá do carburador ele tinha. E quando ele ia acelerar com alguns aspirados um pouco mais fortes, ele só queria acelerar subindo. O Escortão cheio de torque por causa do turbo. Às vezes tinha a mesma potência, mas tinha muito mais torque do que o outro carro. Fui na década de 80. Ricardão, se estiver assistindo, você sabe, né? Que ele é o Dick Vigarista. Ele era o Dick Vigarista, não porque roubava em nada, mas estava certo, procurava trazer a polenta para o lado dele. Beleza? Então, se você está acelerando com alguém na mesma condição, tudo bem. Mas eu já digo para você, tem gente que gosta de mostrar para os amigos na hora que está acelerando e vai acelerar contra alguém. Se você está com uma pessoa a mais dentro do seu carro e a outra pessoa está sozinha, isso já faz uma diferença enorme. Se você botar 2, 3, 4 dentro do carro, cara, o V-Box diz que o prejuízo é enorme. Se você estiver fazendo uma marcação sozinho, uma subida de fato uma subidinha mesmo que seja pouca, ela vai influenciar muito no desempenho do carro. Se você troca marchas muito rápido, isso não vai influenciar na velocidade, por exemplo, que você vai alcançar em 400 metros, mas vai dar uma influenciadinha legal aí no tempo. Mas como a gente mora aqui no litoral, aqui a questão do vento, ela acontece com muita frequência. O vento muda de direção muito facilmente e ele aumenta e diminui com muita intensidade. E a gente então fez um teste um dia, já que estava ventando muito mesmo, galera, 50 km por hora de vento. A gente não foi lá marcar, era um Civic SI 1.5 Turbo, porque é óbvio que toda vez que a gente vai marcar alguma coisa, a gente olha a direção do vento e só marca sempre a favor do vento. Mas nesse dia a gente combinou de não fazer essa marcação, porque criaria uma marcação irreal. A favor do vento, iria dar um tempo muito baixo e que não poderia ser de repente repetida por quem fosse o dono do carro. Mas a gente foi lá para poder fazer o teste. Qual teste? Vamos acelerar 100 a 200, por que 100 a 200 e não 0 a 100?
0 a 60, o vento influencia menos do que 0 a 100, que influencia menos do que 0 a 150, que influencia menos do que 0 a 200. Quanto mais velocidade você coloca, as marchas são mais fracas e o vento então começa a ir contra o carro com muito mais intensidade por causa da sua velocidade. A gente então fez a favor desse ventão atrás e o carro fez 21 segundos. Viramos o carro e a única coisa que a gente fez foi acelerar contra esse vento de 50 km por hora. 21 segundos de 100 a 200. Vou te dar 5 segundos para você imaginar quanto ele fez aí de 100 a 200 contra o vento. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 que eu falei aqui ainda é menos do que a diferença de tempo. Galera, saiu de 21, foi para 29 segundos. Você está entendendo a diferença do vento? Por que a gente está falando isso, galera? Porque isso é referência. A verdade sempre é a mesma, mas ela depende da circunstância. A gente pegou esse carro e passamos ele original no V-Box. Você já viu, se você foi na nossa playlist, você viu o vídeo desse carro no Servitec, passando original e com remap. O ganho foi muito bacana, muito legal. E ele não se traduziu tanto naquela expressão, claro que houve melhora, mas naquela expressão de cavalaria no V-Box. E é simples entender por quê. A gente passou o carro original com 25 km por hora. Um vento ajudando com 25, que é o que a gente estabelece como máximo que a gente usa para um carro, não vai usar um de 50 porque cria uma situação muito irreal. 25 pode acontecer aí na maioria dos litorais. A gente passou, trouxemos o carro de volta, subimos a calibração aí com o tune, voltamos para lá em outra ocasião e o vento estava com 15 km por hora a favor. Então a gente teve uma defasagem de 10 km por hora e por incrível que pareça, sim, isso causa uma influência no tempo. De qualquer forma, a gente está trazendo para vocês, além de trazer também os tempos, aí o próximo vídeo que vai entrar na nossa playlist, do carro com Cold Air Intake e com o Downpipe. E aí sim, pessoal, já quero dar o spoiler, neste teste original, que estava 25 km por hora de vento ajudando, no teste do estágio 3 também aconteceu a mesma coisa, ele estava com 25. Então essa seria aí a condição mais real de comparação. E com o estágio 1, que é só o reflash, 15 km por hora. Vamos lá, chega de conversa, vamos para a tela. Antes da tela, nós temos que ver o carro acelerando, né, pô? Vai lá, acelera então o carro original para vocês verem como é que o carro vai e eu vou então mostrar aqui para vocês o resultado do carro original. O endereço do pé, você já sabe onde é, no porão.com. Vamos lá. Galera, então você viu aí o carro ainda original. Esse carro tem pneus legais, pneus de boa tração. Não é esses pneus aí tipo 888, mas é um pneu bem bacana. O que a gente conseguiu com ele? Esse carro a gente conseguiu, vamos aí nos apegar aí agora a dois valores, né? Que é o 0 a 100, 7,34. Eu acho excepcional, galera. É um tempo muito bom para um carro desse completamente montado, original na gasolina comum. Temos aqui também o 0 a 200, 34,36. Lembrando que existe uma marcação, não coloquei ela aqui, que fala sobre o quanto que o carro conseguiu caminhar na largada. Esse carro fez 2,48 segundos aí nos primeiros 20 metros. Agora a gente vai voltar para o mesmo lugar lá e vamos acelerar o carro aí com o estágio 1, com a K-Tuner, lembrando a vocês, com a mesma condição, no entanto, com 10 km de vento a menos ajudando. Pé no porão, vamos lá.
Vamos ver então como é que o carro se saiu? Antes de mostrar os resultados dele, você lembra que eu falei 2,48 nos 20 primeiros metros? O carro já com o reflash largou no empate técnico, 2,50. Podemos considerar igual, para que você possa entender aí os números que você vai ver. A gente teve um carro então que entrou tranquilamente para casa de 6 segundos, 6,79. Lembrando que até aqui, pessoal, o vento não influencia tanto. Ele tem uma certa ajuda, mas ele não influencia tanto. É a partir de 100 km por hora que essa influência começa a ficar muito mais forte. Aqui nós tivemos pouquíssimo tempo para gerar uma melhora e gerou uma melhora excelente. Ele veio melhorando, chegou aqui no 0 a 200 com quase 2 segundos de diferença. Uma boa diferença, basta você imaginar você parado olhando para frente e passa um carro a 200 km por hora e depois de 2 segundos o outro carro passa. Vai abrir bem na frente. A gente fez também um cálculo aí de 100 a 200, basta a gente pegar o 0 a 200, subtrair pelo tempo de 0 a 100, para a gente colocar ele junto. O carro original fez de 100 a 200 em 27 segundos, 0,2, e o 100 a 200 do estágio 1 foi 25,83. Aguarde, aí se você está vendo o vídeo no dia que lançou, você vai ver o vídeo desse carro com Cold Air Intake da Heavy-Rap e a gente vai trazer ele para cá, pessoal. Colocar o Cold Air Intake, colocar o sistema, o intake original, para você ver o tanto de curva que esse carro tem que fazer para poder sugar o ar. A gente vai falar sobre como testar se o seu intake ou o TBI estão restringindo o seu carro, beleza? E você vai ver também o downpipe do carro original, que conta com 2 catalisadores, e como a gente, então, com o nosso downpipe, vai proporcionar uma exaustão muito melhor aí da saída de gases desse carro. Te agradeço, você ficou até aqui assistindo aí o nosso vídeo, pegando essas informações. Às vezes o vídeo fica longo, pessoal, mas é interessante você saber, por exemplo, sobre esses testes aí do V-Box. O que influencia mais, o que influencia menos. Eu acho que são informações relevantes. Sempre tem mais coisas para falar, né? Por exemplo, do playlist, né? Que todos playlist, vídeos... é verdade. Se você tem um Honda 2007 acima e tem interesse de saber o que a gente oferece para o seu carro, assim como o SIK24, uma HRV conta com coisas que esse carro aqui não conta. Tem até comando para HRV, pessoal. Então, de fato, se você tem um Honda 2007 acima, vai aí no nosso canal e procura por playlist, procura lá o seu modelo de Honda e você vai ver o que a gente tem para te oferecer. Nós somos a Heavy-Rap, trabalhamos exclusivamente com Hondas 2007 acima. Heavy-Rap K-Tuner, Honda New Power.